Olá, em outros vídeos nós mostramos algumas propriedades do objeto formulário. E a gente ficou trabalhando com o formulário, lembrando que para você criar um projeto visual, você vai ter que iniciar um projeto e marcar a opção, a primeira que aparece aqui, é o Windows Forms Application. É assim que a gente está trabalhando. Bom, eu vou querer deixar visível a minha janela de propriedades, então eu vou querer fixar na tela, e a minha toolbox, que tem os controles visuais que eu vou alterar no meu formulário. Tá? Então, uma das coisas que a gente mudou no vídeo anterior foi cor de fundo, colocou uma imagem no formulário, a gente viu a diferença de name e text. Uma outra propriedade interessante é a seguinte: existe aqui na barra de propriedades uma forma de você organizar de forma alfabética ou em categorias. Se eu deixar na ordem alfabética, tem uma propriedade chamada topmost. Se eu marcar ela como true, significa que o meu formulário vai estar sempre na frente de qualquer outro formulário. Então, por exemplo, se eu rodar essa aplicação agora, o que vai acontecer? Eu vou chamar aqui, por exemplo, o bloco de notas. Vou deixar o bloco de notas aqui. E a calculadora. Então, aqui a gente percebe que a calculadora está na frente do bloco de notas. Se eu clico no bloco de notas, o bloco de notas ele passa para frente da calculadora. Tá? E no Windows, com as teclas Alt Tab, eu consigo estar alternando entre as aplicações. Só que como eu marquei a opção Topmost, o que acontece? O meu formulário está na frente desses outros dois, a calculadora do bloco de notas. Mesmo que eu clique em calculadora e mesmo que eu clique no bloco de notas, o meu formulário continua sempre na frente. Tá? Não tem, eu posso alternar aqui atrás, entre o bloco de notas na frente da calculadora, a calculadora na frente do bloco de notas. Mas meu formulário ele permanece na frente dos outros. Tá? Então, essa propriedade, vou até desmarcar aqui. Essa propriedade é interessante se você quer deixar teu formulário visível para o usuário não estar alternando entre os outros, ou você quer colocar uma mensagem, uma janela muito importante que enquanto o usuário não clica ele não sai dela. Tá? Bom, outra coisa interessante que a gente tem aqui é botões, labels e texto. Tá? Vamos trabalhar um pouquinho com eles aqui. Em botão, a propriedade text altera o que o usuário vai ver. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho o botão imprimir. Tá? A propriedade text é o que está escrito no botão, mas o nome do botão, a propriedade name, ela continua sendo botão. Então, eu vou alterar para btn imprimir, por exemplo. Tá? Então, esse é o nome desse controle. Quando ele entrar em execução, você vai poder acionar ele através de btn imprimir. Botão também pode ter cores, então você pode ter por exemplo, background color. Eu vou colocar aqui custom, por exemplo, azul. É possível também colocar uma imagem de fundo, um cursor. Vamos colocar aqui aquele cursor de mãozinha, que já foi explicado aqui. E a propriedade size, você pode estar alterando ela aqui também. Opa, alterei o size do formulário, queria alterar o size do botão. Então aqui, ó, 100, por exemplo. Tá? Aqui nós vamos colocar 50. Tá? Muito bem. Para facilitar os nossos exemplos, eu vou clicar nas propriedades do formulário e eu vou vir aqui em Start Position, eu vou selecionar Center Screen. E vamos tirar esse azul desse botão, colocar uma outra cor mais suave. Tá.
quando for entrar a execução, ele tem que aparecer no centro da tela e quando passar o mouse em cima do formulário, tem que trocar o cursor. Muito bem. Então tá aí. O que mais que a gente tem para olhar aqui? Tem um outro componente chamado Label. Ele é bastante útil, vocês vão utilizar ele para escrever na tela mensagens. Então eu vou chamar o nome dele de LBL mensagem. LBL texto 1. E no name eu vou escrever o que o usuário vai ver. Desculpa. Name é o nome do controle. O nome que você vai acionar esse objeto quando o formulário entrar em execução. Text é o que o usuário vai ver. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, primeiro programa. Na verdade é o nosso segundo programa com Windows Forms. Segundo programa com Windows Forms. Ok. Muito bem. Outra coisa, você pode estar alterando fonte. Você pode personalizar uma série de coisas nesse texto. Por exemplo, tamanho de fonte, se a fonte vai estar em negrito, vou pegar negrito, sublinhado, a fonte vai ser, vou pegar essa aqui, Arial, e ela vai ser tamanho, vamos pegar uma outra fonte. Courier New vai ser tamanho 10, 12, por exemplo. Tá ali, ok? Bom, uma outra coisa importante que você vai usar aqui nos seus programas com Windows Forms é um cara chamado Textbox. O Textbox é onde o usuário vai estar digitando. Então eu vou chamar isso aqui de... O name dele vai ser txt senha, por exemplo. Vamos supor que você tem um campo senha. No text não tem nada, porque é onde o usuário vai estar escrevendo a senha dele. Então, mas se você quiser deixar alguma coisa, por exemplo, digite aqui. Ó, tá? Se a gente estivesse fazendo um campo senha, eu tenho uma propriedade chamada password char. Se eu colocar aqui asterisco, tá? O que vai acontecer? Quando o usuário ele clicar nesse text box, tudo que ele digitar ali vai ser asterisco. Então, por exemplo, ó, teclado, tem várias teclinhas do teclado, está aparecendo sempre asterisco. Okay? Outra coisa interessante do text box. Vamos supor que você tem um text box que você quer que o usuário não escreva nele. Então ele tem uma propriedade read only. Ele vai deixar o campo cinza, como se ele tivesse desabilitado. Aqui, ó. Então, não tem como o usuário estar escrevendo nesse campo. Tá, eu vou tirar aqui o read only e vamos mexer numa outra propriedade bacana que é chamada de multiline. Multiline. Cadê multiline? Tá aqui. Multiline. True. O que é multiline? True? É isso aqui. Ó. Se ele fica false, o text box, ou campo, como você queira chamar, ele suporta apenas uma linha. Se eu coloco multiline true, ele permite que o usuário possa escrever em mais de uma linha. Isso é bacana se você está fazendo um cadastro, você tem um campo lá de observação. Bom, eu vou colocar aqui alguns outros controles e vou mudar umas propriedades deles. Por exemplo, vou colocar aqui um botão e vou marcar a propriedade visível como false. Tá? Vocês estão vendo que aqui na construção tem um botão chamado botão 1. A propriedade false, quando o programa rodar, aqui ó, ele desaparece.
Tá? Ele é bacana se você quer estar escondendo alguma coisa. Aqui, ó, um outro botão, só que eu vou pegar uma propriedade chamada Flat Style e vou mudar ela para Flat. Ele vai ficar achatado no formulário. Também isso é legal. Aqui, ó. Olha como é que o botão fica. Ele fica como se ele estivesse no mesmo nível de profundidade do teu formulário. Ok? Uma outra coisa bacana aqui, que a gente pode estar fazendo é mudar a ordem de tabulação. Como é que funciona isso? Quando essa aplicação rodar, eu vou querer usar a tecla Tab para pular entre todos esses edits. Então aqui eu tenho uma propriedade chamada Tab Index, que por acaso está marcado em 5, aqui está a 6, a 7 e a 8. Nessa sequência, quando o usuário estiver no primeiro campo, aqui ó, e eu apertar a tecla Tab, preencheu aqui, apertou Tab, vai para o próximo. Preencheu aqui, apertou Tab, vai para o próximo. Preencheu, vai para o próximo. Tá? Então, essa propriedade Tab Index, ela te permite mudar a ordem na qual o Tab vai levar o cursor para o teu usuário entre os campos. Então, aqui a gente tem o número 5, o 6, o 7 e o 8. Se eu colocar aqui o 6, por exemplo, aqui, opa, vou colocar aqui 66, só para minha vida. Aqui vai ser o 6, aqui vai ser o 5, aqui está 8 e aqui está 7, aqui vai ser 88, aqui eu vou colocar o 8 e depois aqui vai ser o número 7, só para vocês olharem a diferença aqui que vai acontecer. Eu vou mudar o Tab Index e ele não vai seguir aquela sequência primeiro, segundo, terceiro, quarto. Olha só, eu estou com o cursor aqui, escrevi, tá, aí Tab, vai para cá, esse aqui ó, depois volta para cá, depois pula para cá, depois pula para cá. Tá. Como arrumar isso? Bom, o teu Tab Index aqui deveria ser o primeiro, segundo, terceiro, né? Nessa ordem. Por exemplo, se eu colocar aqui 10, esse aqui vai ser o 10. Esse aqui vai ser o 11. Esse aqui vai ser 10, 11, 12 e aqui o 13. Pronto, está arrumado. Tem uma outra forma para arrumar o Tab Index visualmente. Que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui, ó, escrevi, Tab, vai para o próximo, Tab, vai para o próximo, Tab, vai para o próximo. Ok. É o seguinte, você, deixa eu bagunçar de novo aqui. Aqui vai ser o 30 e aqui vai ser o 20, por exemplo. Tá. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, clicar no menu View, vou pegar uma opção chamada Tab Order, e aí eu vou mudar isso aqui, ó. Primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. Pronto. Agora na hora de rodar, eu vou ter arrumado a sequência. Então, ó, escrevi Tab, escrevi Tab, escrevi Tab. Opa, tá indo ali para cima, tinha que ter mudado aqui. Vamos lá de novo. View, Tab Order, opa, View, Tab Order, 1, 2, 3, opa, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Então vamos lá. Escreveu aqui, 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 aqui e aqui. Perfeito. Então essas são as dicas básicas de controle visuais para vocês estarem trabalhando com seus formulários. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.